Bumbwami ukufukilo Zambia tanga dilunyi hashi mochize kunamona kumukanda utangu wa mumbimbiria kashikaliye na nyiyami nawa kechenu shili tukaule Zambi Exatamente, naturalmente estamos de volta para agradecer pela companhia ter aí bem próximo de nós, a partir da tua tela, e dizer que, pronto, se eu pensava que Macossa era simplesmente, pronto, a alimentação típica dessa região, mas também dá-se conta que também são culturistas. Sim, são culturistas e este nome vem em função da atividade que exercem. Pois é. Nós já estamos de volta para falarmos sobre o assunto, mas antes seguem as nossas páginas do Facebook, TV Lunda Norte Express, Instagram também, TV Lunda Norte Express. Podem muito bem subscreverem-se ao nosso canal do YouTube, TV Lunda Norte Express. Partilhem o link com mais pessoas, nos mandem mensagem para saber onde é que os nossos telespectadores ou seguidores têm acompanhado o nosso programa. Hoje, na verdade, vamos falar o porquê que o agnóstico e o ateu se posicionam contrário a um Deus. E um Deus absoluto, por acaso. Um Deus absoluto. É um assunto que vamos debater aqui na segunda edição do nosso e vosso programa, Tudo em Nosso. Exatamente, então vamos permitir que as apresentações sejam feitas pela nossa magna apresentadora, que está esbelta até certo ponto. Essa combinação não foi propositada, foi uma coisa que o Deus absoluto, se calhar, ou agnóstico, ou ateu, sugeriu. Enfim, não queremos botar o fim nisso, então vamos permitir que a Ciosa Menezes faça as diligências das apresentações dos nossos queridos convidados. Está aqui presente na nossa sala de estar o reverendo Francisco Camango. Boa tarde, bem-vindo ao Tudo em Nosso. E obrigada desde já por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, olha, que não foi fácil estar aqui. Ainda está presente o teólogo André Jamwazambe. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado. Ainda está aqui presente o agnóstico Lau Mwakanhika. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Junta-se a nós o ateu, né? O André de Carvalho. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Ciosa. Boa tarde, parceiros da Ciosa. Wilson. Exato. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, companheiros do painel. Boa tarde ao outro lado. É sempre bom estar aqui. Acredito que essa é a minha segunda vez. Faço parte do evento desta magnitude. Então estamos aqui para fazer as coisas acontecerem neste caso. Nós queremos, na verdade, entender, né? Muito antes de nós começarmos com a nossa conversa, queremos entender quem é, na verdade, o ateu. Por que chamam-te de ateu? Bem, na verdade, respondendo já à sua questão, a minha verticalidade de consciência e de pensamento faz com que muitos tenham essa percepção de que sou ateu. Toda pessoa que tem um pensamento diferente com relação a um pensamento coletivo, automaticamente é taxado desta forma. É intitulado de ateu. Então, este não deve ser tratado desta forma. O ateu e o agnóstico têm a mesma linha de pensamento quanto à inexistência e à existência de Deus. Penso que, primeiro, agradecer a forma como o convite chegou e a minha nossa segunda vez que estamos cá no programa. Dizer às pessoas que agnosticismo, no caso, é uma corrente ideológica onde as pessoas não sinceramente acreditam num ser supremo, aquele que toma decisões e cobra ofertas ou que pede dízimos às pessoas. E o agnóstico, eu sou um agnóstico, mas também queria dizer às pessoas que sou afrocentrado, eu sou agnóstico mais ligado à espiritualidade africana. Então, as pessoas devem ter essa mínima noção, eu não estou ligado nem ao ateísmo e nem ao cristianismo. Penso que essa é a religião que mais predomina a nossa nação, penso eu.
Queremos agora, né, já sabemos quem é o ateu e quem é o agnóstico, queremos saber do teólogo, né, André João Mwanzambe, como a sua concepção sobre a existência e a inexistência de um Deus impacta a sua visão do mundo e as suas escolhas no dia a dia. Obrigado, já. É interessante estar no debate com meus colegas e amigos, companheiros. Falar de um Deus absoluto, falar de tudo, falar da vida, falar da existência. A princípio, devemos partir do que é o ateu e do que é o gnóstico, para compreendermos, não é? A partir da concepção destas duas ideologias, já consigo fazer perceber porque que nós cremos num Deus absoluto. Se não vejamos, vou partir do ateu. Não temos muito a falar sobre o ateu. Essa corrente ou essa ideologia é muito recente. Definir o ateu é muito difícil. Muitos dizem que o ateu é aquele que não crê numa divindade, certo? Porque a própria palavra já diz A de contração e teu que é Deus, quer dizer, alguém que não crê num Deus supremo. Vem contradizer aquilo que é teísmo, as pessoas que creem num Deus supremo. E vejamos, nem se o ateu não crê num Deus divino, mas mostra-nos a realidade que existe ateu espiritista. Ateus budistas são considerados como ateus, porque o budismo não crê num ser divino. O hinduísmo também não crê num ser divino. Veja que fica difícil definir realmente quem é o ateu. Agora vamos lá no gnosticismo. O gnosticismo é muito antigo e interessante. Eu diria que é irmã do cristianismo, que andam em conflito. Se não vejamos, houve há muito tempo atrás, no Nag Hammadi, a descoberta de alguns evangelhos considerados por cristianismo como evangelhos não sinóticos, não é? E esses evangelhos, como o evangelho de Tomé, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, o evangelho da Marta, o evangelho da verdade, são alguns evangelhos que foram descobertos no Nag Hammadi. Não obstante isso, é interessante conhecer a história, porque o gnóstico não surgiu assim do nada. Não surgiu assim do nada. Os apóstolos já defendiam algumas ideologias quanto ao gnosticismo. E há tempo muito atrás, estamos a falar nos anos 180, 120, porque é difícil determinar em que ano realmente o gnosticismo só funcionar. Uns falam que é anterior aos evangelhos muito conhecidos, outros falam que nem por isso. Havia um homem chamado Mohammed, no Alto Egito. Esse senhor é um agricultor, ia encontrar uma terra árida para fazer a sua plantação e, ao escavar, encontrou um vaso, por sinal, e continha pergaminhos. Ele temeu, em vez de partir o pergaminho, temeu que havia lá um Deus, ou um ser qualquer que podia interromper. Temeu. Pegou o pergaminho, levou em casa da sua mãe. E a mãe, abrindo o pergaminho, disse que tiraram alguma espécie, alguns textos, e a mãe queimou, por sinal. São 53 textos gnósticos descobertos na altura. Mas a mãe, os filhos tinham um conflito. Parece que o pai deles tinha um adversário que matou. E a mãe avisou: olha, prepara uma espada, porque o adversário do vosso pai chega ali. Os filhos foram, mataram o pai, mataram o adversário do pai, dizia. Matando o adversário do pai, o Egito tomou conhecimento e passaram a perseguir esses filhos. Eles, temendo, confiaram os pergaminhos a um bispo ou a um padre para que possa os guardar. Veja, com isto, o padre, ao guardar aqueles pergaminhos, tocou um alarme lá no Alto do Egito, que houve uma descoberta de alguns pergaminhos muito raros que podem determinar a origem do cristianismo.
Não vou me alongar muito nessa história porque é longo, Exato. é muito longo. Então- Vamos já na parte final. Sim. Quando Constantino no século IV, fez com que a igreja fizesse parte do poder estatal, na altura, o Irineu de Lyon já considerava os gnósticos como heréticos e elaborou um livro que condenasse toda a escritura dos gnósticos. Quando Constantino toma o poder, considera todos aqueles que seguem os ideais daqueles evangelhos descobertos como hereges e passaram a puni-los, não é? Desde já parto por aqui para dar mais Exato. Então, a existência de Deus, né, na sua vida, ou seja, a existência de Deus impacta muito na sua vida. Deus vive, né? Conforme os que são Deus vive, não é assim? Sim. Olha, não devemos cometer um maior erro. Definir Deus. Isso é o maior que se procura. Deus não tem definição. Não tem. Então, temos aqui, não é? Temos de ouvir outro lado. Sim, penso que os convidados estão a roubar-nos o poder de sermos nós a definirmos quem vai ser o próximo. Exato. Não, mas Mas é consensual. conversa, A gente entende. Então, queríamos dar a voz ao nosso querido convidado referente, ao qual desejamos mais uma vez boas-vindas ao nosso programa. Gostávamos de ouvir de si qual é o seu parecer relativamente a esse assunto em destaque. Eu quero agradecer. Os meus colegas não erraram. Quero os meus irmãos na primeira pessoa, quero o ateu, quero o gnóstico. Foram todos certos naquilo que foram falando, mesmo o meu colega que está aqui ao lado. Eu só queria trazer aqui um ponto muito simples. Eu queria falar de um homem muito importante, o Thomas R. Uxer, que foi o homem que no ano 1876 trouxe o gnosticismo como uma palavra ou um tema a discutir, trazendo na apreciação ou na maneira como ela é vivida, conforme disse muito bem com o meu colega. É claro que nós, quando estamos a falar de um ateu e um gnóstico, nós estamos a falar de pessoas diferentes. Exato. Nós estamos a falar de um ateu, e disse muito bem, e olhando naquela expressão grega onde vamos sempre buscar os significados, nós estamos a falar de um A que vai trazer a sua parte final, em que nós estamos a falar de um ateu, alguém sem Deus. Quer dizer que para ele Deus não existe e Deus não é nada. Quer dizer, o A é a verbo de negação. Não existe, então é mesmo sem Deus. Agora, já o gnóstico, não, nós estamos a falar daquela pessoa que ele percebe que tem Deus, mas não o define. Acredito que deve ser a situação dele. Ele pode perceber que tem Deus, mas não define este Deus. Mas já nós queremos trazer a essência de dizer que não, este Deus tem uma definição. Deus é, esta palavra de Deus ser é uma definição. Deus é quê? Deus é aquilo que nós pensamos que Ele é. Agora, talvez a pergunta é... pensar que Deus é mau, também penso assim. Não. Vou trazer o que eu quero dizer. Pensamos que Vou trazer. Sim. Vou terminar. Vamos só me deixar que o reverendo... Eu vou trazer. Eu não estou a dizer que nós podemos pensar que Deus é. Não, é naquilo de dizer que Deus deixa-te à vontade. Não sei se vocês perceberem muito bem. Quando Moisés teve o contato com Deus, Deus disse, ela vai dizer a Faraó que eu sou o que sou. Quer dizer que você mesmo pode tirar naquilo que você acha que Deus é. Naquilo que tu achas que Deus pode ser na tua vida, Deus é. Por exemplo, você se olhar para a imensidão do mundo conforme é dizer que Deus é a imensidão deste mundo, Deus é a imensidão deste mundo. Mas se você achar que não, também eu vou fazer Deus ser esse pequeno, não, você não está a se destruir, está a olhar para Deus que Ele é esse pequeno. Então, eu estou a trazer essa expressão na maneira como o gnóstico pensa de Deus. Ele não vê Deus conforme um teólogo vai ver, conforme um pastor vai ver. Nós vamos estar aqui a discutir uma situação e ele disse muito bem, Deus não se define, Deus é. Na imensidão dele, Deus é. Porque nós ficamos aqui a falar, a dividir que Deus é isso, Deus é aquilo, não. Vamos chegar numa situação, não nos vamos entender com ele, eles não nos vão entender e sairemos numa situação. Mas o que nós queremos trazer é perceber que nós estamos diante de um ser muito superior, que até você que não percebe que ele é,
Ele te ama. Isso é o mais importante. Vamos avançar com o agnóstico. Desculpa, eu poderia aqui enfatizar algo. Eu, quando dizia que era agnóstico, ainda fiz a questão, não é, de especificar de que agnosticismo eu estava a me referir. Eu sou panafricanista, sou afrocentrado, eu acredito, não é, que para além da invasão colonial, não é, vou trazer aqui uma história, não é, que é aquela que os outros trouxeram, colonizaram-nos, e vocês vão entender que o cristianismo não é boa coisa, é um cancro para a África. Eu começo a dizer isso porque é um cancro para a África, por quê? Porque nós vamos entender que quando um povo começa a perder a sua essência ideológica, sua cultura, sua língua, isso é que identifica um povo, e a espiritualidade está ligada a isso. Já nós, ora bem, vejamos, o que acontece quando eu, por exemplo, acredito na ancestralidade, na minha ancestralidade. Os meus avós, os meus bisavós, tataravós e outros são mais importantes que Jesus Cristo na minha vida. Para mim. Eu digo isso por quê? Porque nós vamos ver que o africano, anteriormente, a unidade, ele fazia o quê? Fazia a vocação desses seres. Eram esses que lhe levaram, ou que lhe levavam, e lhe ligavam a essa mansidão, não é? A essa espiritualidade que muitos chamam Deus. Penso que não é consensual eu chamar essa coisa de Deus, correto? Por quê? Porque vamos entender, não é? Que quando eu, como já dizia, nos esquecemos daquilo que nós somos e nos apegamos àquilo que é do outro, a coisa não anda. É só a gente olhar, não é? Nós falamos, não, os cristãos dizem, na sua oração, em nome do Pai, do Filho, não, até não é em nome do Pai. Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac. Essas pessoas não fazem nenhum sentido nas nossas vidas como africanos. Isaac, o Jesus Cristo, morreu por nós. Nós, por exemplo, temos pessoas que morreram por nós. Tu podes dizer, por exemplo, Steve Biko, Marcus Garvey, tu podes falar Nelson Mandela, Mugabe, Agostinho Neto, por exemplo. Essas pessoas, elas trazem consigo uma energia espiritual que vão fazer com que a gente perceba o que realmente é. Um povo sem cultura é um povo destruído, e nós estamos a nos destruir em pensarmos que aquele Deus que foi discutido no Concílio de Niceia, não é? Foi no ano 345, penso eu, se a memória não me engana, que esse Deus é um ser absoluto, não é? Por isso é que eu tenho um amigo que é brasileiro, Frederico. Ele diz o seguinte: existem tantos deuses no mundo, o que é que te faz acreditar que o teu é que é o verdadeiro? O colega dizia do budismo. O budismo não é ateísmo. É a forma deles de acreditarem na espiritualidade deles. Tu vai para o confucionismo, também é a forma deles. Tu vais para a Índia, vais encontrar Shiva. Na sua opinião, é que o cristianismo veio para destruir o mundo? Não vou dizer o mundo, a África. Eu não vou falar de outras pessoas, eu gosto de falar de nós. Talvez esse é um ponto de ordem. Há uma coisa muito importante que nós não podemos fazer confusão. A nossa espiritualidade africana, ela nunca foi destruída em nenhum momento. É só perceber que desde muito tempo os nossos mais velhos falavam de suco. E suco não é Deus. Deixa falar assim. Quando se está a falar de suco, está-se a falar de um ser superior. E se perceberes muito bem, cada região, e eu não vou dizer da Angola, da nossa África, sempre olharam para aquilo que era sagrado para poderem manter as suas origens. Exatamente. E se nós recuarmos um bocadinho, é só perceber que antes de nós recebermos isso, antes de recebermos português, os missionários e os outros, não, a nossa vida era de cultura para cultura, de tradição para tradições. Mas depois de entrar os portugueses, entramos no processo de colonização e outras coisas. Mas mesmo assim faltava alguma coisa que era de limpeza geral do próprio africano. Depois veio os missionários. E se perceberes muito bem, os missionários, quer os missionários católicos que vieram com os portugueses e os missionários protestantes que vieram depois, cada missionário foi procurando área da África para se instalar, para pôr aquilo que o africano precisava. Sim. Desculpa, o que é que o africano precisava? Deixa eu chegar, eu estou a terminar. E o que o africano precisava? Isso que hoje tens. O cristianismo. Não, esta maneira de tu abrir a mente e perceber que não. Afinal, é preciso eu meditar, é preciso eu procurar, é preciso eu saber coisas para que eu consiga sentar num debate para falar.
Se perceberes muito bem, os nossos mais velhos antigos, se não tivessem, não chegassem aqui missionários e outros para falarem da palavra de Deus, muitos de nós morriam no Walende. Isso é verdade. Está bem. Estou ali. Sim. Morriam no Walende. Mas, por causa dessas, o Walende é água. É água ardente, água do chefe. You know? Então, é para dizer que esse processo todo de perceber Deus ou perceber divindade, não, isso é um processo mesmo individual de cada um. Exatamente. E cada um vai buscar espiritualidade naquilo que lhe faz bem. O senhor não acha, o senhor pastor, no caso, o senhor reverendo, é melhor assim, o senhor não acha que a invasão colonial trouxe consigo muita coisa negativa, como é o caso da doutrinação e a tributação que a igreja pede, e chamam de que ofertas, não? Quer dizer, um pobre que já é tão pobre e lhe é retirado mais alguma coisa. Eu até não queria tocar nesse assunto. Só vou recuar um pouquinho aquilo que mais. Porque visto o pastor fala. E eu te dou essa liberdade, fala, filho. Está bem, está bem. Eu queria voltar um pouquinho àquilo que mais ele falava. Eu não consigo perceber quando as pessoas olham para o colonialismo e tentam agradecer ao colono como se ele trouxesse boa coisa para nós, e nunca foi boa coisa. Primeiro, nós fomos deportados. A pessoa que não lê o livro de história angolana, não leio, não tenho tempo de ler, não aprendo nada. Acho que tudo o que eu aprendi, voltei a estar caseiro, está bem? Agora aprendo outras coisas. Tu não podes dizer ou ensinar a um filho que é tráfico de escravos, não. Tu tens de ensinar ao filho que as pessoas eram traficadas, eram deportadas ou eram traficadas como humanas, era um tráfico humano, depois vendidas como escravas. Essa é a expressão correta. Talvez ali, nós estamos aí muito longe, porque eu não posso chegar até lá agora. A questão do alcoolismo, que o africano perdeu a sua identidade espiritual. Vamos saber uma coisa. Nós temos algo que é muito importante, que nunca esquecemos, que é a nossa escola de iniciação. Isso todo o africano tem, todo o banto tem. Falo como banto e eu admiro isso. Escolas de iniciação, as pessoas aprendiam, nós não tínhamos, a África subsaariana agora, a África do Norte, que é a parte do Kemet, estamos a falar do Egito Antigo, também era preto, não era pessoas brancas. O Kemet já tinha universidades, você vai, por exemplo, no Mali, a Timbuktu, que é a segunda maior universidade do mundo, ou a segunda universidade do mundo, está no Mali. Como é que você vai dizer que essas pessoas não conheciam? Mandombe, aqui, o povo Kikongo, tem Mandombe, com a forma de escrita, os chocos têm aquilo que é Sona. Como é que esse povo não conhecia? Eles vieram para aqui. Primeiro, deturparam aquilo que é a nossa espiritualidade e ciência. Depois trouxeram o que é deles. E quem acho que é o Leopoldo do Congo, segundo, não, Leopoldo II, o rei Leopoldo do Congo, da Bélgica. Eu vou partilhar com o pessoal, se puder. Qual é a missão que os padres e pastores vieram para... Eles até disseram, olha, o africano nem sabe ensinar sobre espiritualidade. Só lhe diz que... olha, e essa expressão é mesmo ofensiva. Acho que está em Mateus. Eu nunca mais li a Bíblia. É mais fácil. Deves voltar a ler. Não, leio algumas vezes. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que herdar o reino dos céus. Você olha que todo o africano nesse momento, quase todo o africano, não está sendo. Talvez a pergunta é que tipo de riqueza a Bíblia estava a falar. Porque nós às vezes não podemos perceber. Nós não podemos. Há uma coisa que você tem que falar. Você está a falar até muito bem. De africanismo ou africanidade, tu vais falando muito bem. Mas quando chega nos termos bíblicos, não vais falar. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Fiquei 25 anos na igreja. Quando nós estamos a dizer, não é nada. Não é nada. Tem uma missão. Há pessoas que ficam 100 anos na igreja sem cru. Porque o facto de não estar na igreja é estar em Cristo. Não, o facto de ler com fé. E deixa-te fazer. Vocês querem que as pessoas não leiam com razão? Bem, queremos se calhar dar Também ouvir. um stop nessa concentração de poderes para que também possamos difundir dos outros lados. E naturalmente também dirigir a mesma pergunta. Eu acho que as maiores propriedades, né, científicas e históricas estão a ser introduzidas por um agnóstico ao invés de ser por um ateu que por acaso também tem uma certa influência científica sobre esses detalhes. A minha pergunta é dirigida relativamente ao assunto que se coloca. Olha bem, na verdade eu tenho uma perspectiva totalmente diferente. Estava acompanhando atentamente as abordagens do
colega do painel, permita-me tratar do colega, Sim, sim. onde ele dizia que a aceitação da existência de Deus é uma questão singular. E eu partilho essa visão. Exato. A questão da aceitação de Deus é uma questão singular. Nenhum homem deve se esforçar, posto em 4 paredes, e ser ensinado que Deus existe. Eu, por exemplo, quando nasci com a consciência que um dia vou morrer, ninguém me ensinou que a morte existe. Exato. Ninguém me ensinou que um dia ninguém me ensinou a ter sentimento. Tanto faz a morte como o sentimento. São elementos que fazem parte da estrutura natural do homem. Como é que eu tenho que ser ensinado? Deus existe. Deus tem esse poder, não é, de colocar o homem a partir do momento que ele passa a existir. E a concepção da existência do velho. E a concepção da existência de Deus tinha que ser universal, tal igual que é universal a morte. Então, quando há essa inserção da consciência de modo brutal psicológica, de que tu tens que aceitar que Deus existe, automaticamente há uma censura no meio da liberdade de consciência de quem lhe é posto esse Deus. Deus ocidental tem essa capacidade, infelizmente. Então, eu não acredito, para ser sincero, não acredito naquele Deus que a Bíblia descreve, um Deus responsável pela criação de tudo quanto existe. Deus não precisa ser, o homem explica que ele existe. Ele tem a capacidade de incorporar-se a partir da natureza, fazer entender ao homem que ele existe. Por que eu tenho que ser posto numa sala de 4 paredes, um imperfeito a me ensinar que o perfeito igual um perfeito existe? Um imperfeito, falível, não pode me ensinar que o perfeito existe, quando na verdade é que ele tem falha. E a própria Bíblia em si diz que maldito é o homem que confia no homem igual. Entende? Como é que eu vou acreditar que realmente a Bíblia é uma obra estudada por alguém sagrado? Então, A Bíblia não diz isso. como? A Bíblia não diz isso. Maldito o homem que confia no homem igual. Não diz isso. Não relata isso. Acho que para esse assunto. Em Jeremias diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Igual foi uma incisão. E como é que um homem... Não queria, mas só uma incisão. É nesse contexto. Bem, queria aqui, se calhar, trazer a realidade das crenças que realmente acreditam e passam para nós. Temos aí a certeza de que Sigmund Freud foi um dos maiores ateus até então. Quero perceber dentro das tuas raízes, porque julgo que quando a pessoa acaba tendo um amplo conhecimento multidimensional sobre uma certa situação, uma área científica que domina, acaba gerando em si uma prepotência que faz crer que não existe esse, aquele ou fulano. Então, gostávamos de saber, né, dentro da tua visão sobre esse assunto, quais são os maiores ateus que tu trazes, dos quais poderemos aqui, de certa maneira, medir. Olha, Não esqueça, por favor, do que vais falar. É agora de irmos a um curtíssimo intervalo, mas na voz do poeta Gênesis. Ele disse que me daria tudo, mas quando lhe peço, me dá costas e fica surdo. Não vejo nada o que Deus me prometeu. O meu foco hoje é sair da igreja e ser ateu. E se dá no céu, pois o foco é conseguir tudo aquilo que Deus nunca me deu. Vocês não entenderam? Eu disse que se dá no céu, pois o foco é conseguir tudo aquilo que Deus nunca me deu. Nesta tarde, permitam-me dizer, já não reina Deus no meu pobre coração, pois dói-me tanto ver cristãos estendidos no caixão. Todas as noites vejo homens e mulheres orando nas escuras, clamando por cura e nem sequer um pingo de luz. E depois dizem que Deus é luz. E se Deus é luz, por que existe a noite? E se nele há vida, por que existe a morte? Eu disse, se Deus é luz, por que existe a noite? E se nele há vida, por que existe a morte? Não sou de Jericó, porém, as circunstâncias revestiram-me da mesma coragem que o Jacó. Querido Deus, eu sei que és meu amigo, mas por hoje, cota, também decidi lutar contigo. Mas que Deus é
peste, pede dízimo onde reina peste, pede amor onde reina dor. Eu disse, mas que Deus é este? Pede dízimo onde reina peste, pede amor onde reina dor. Apenas almejo ir nos céus para rasgar as tuas vestes e entregá-las aos pobres. Poderia até parecer ruim, mas é um gesto nobre. No céu há luz, mas na terra a escuridão é que nos conduz. Não me dizem que é pecado. A vida não faz sentido. O mundo está errado. Não é blasfêmia. São palavras que jorram no âmago de um cachorro que perdeu a sua fêmea. Vocês não entenderam. Eu disse, não é blasfêmia. São palavras que jorram no âmago de um cachorro que perdeu a sua fêmea. Mas que Deus é este? Pede dízimo onde reina peste, pede amor onde reina dor. Eu disse, mas que Deus é este? Pede dízimo onde reina peste, pede amor onde reina dor. Cota, não consigo compreender a sua criação. A natureza está revestida de detalhes que me levam a profunda indagação. Há mais vida que comida, pastores morrendo por sida. Tu vieste salvar o mundo, morreste e se foste, e nem sequer nos livraste. Deixaste de lado a nossa salvação e ainda queres a nossa adoração. Mas que Deus é este? Pede dízimo onde reina peste, pede amor onde reina dor. Eu disse, mas que Deus é este? Pede dízimo onde reina peste, pede amor onde reina dor. Finalmente, arrependo-me das palavras outrora ditas. A ti, Jeová, agradeço pela revelação bendita. Basta a mente finita. O incompreensível é para Deus. Aquilo que não entenderes cá na terra, entenderás lá nos céus.